Hum, Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos falar hoje sobre uma primeira versão de controle de sistemas não lineares, né? No caso, o primeiro vai ser uma abordagem sobre a linearização de sistemas não lineares. Por quê? A gente aprendeu a fazer linearização de sistemas a partir de jacobiano, cálculo de pontos de equilíbrio, e também a gente reviu alguns uns vídeos atrás, aí, acho que o último vídeo, como que a gente faz controle para sistema linear. Então, supondo que o sistema linear, variativo no tempo, bonitinho, como que eu faço para fazer alocação de polos, para usando ganho de alimentação de estados, como é que eu faço para fazer seguidores de referência. E, bom, então a ideia de hoje seria juntar essas duas coisas usando em sistemas não lineares. Ou seja, eu vou fazer a linearização do sistema e depois aplicar o controle em cima dessa versão linearizada. Ok? Não é a maneira melhor de se fazer controle para sistemas lineares, já deixo aqui bem o spoiler aqui, porque qual que é o grande problema da linearização? A representação só funciona bem, só é boa quando a gente está próximo do ponto de equilíbrio, quando está próximo do ponto de operação em torno do qual que a gente linearizou. Quando a gente faz essa estratégias de controle aplicado a sistemas linearizados, só vai funcionar próximo do ponto que a gente está considerando o controle. Fora dele, a gente não sabe se o controle vai funcionar bem ou não. Tem maneiras de melhorar isso, mas a ideia é de dar uma olhada como que a gente faria o procedimento. Ok? Bom, então vamos considerar esse sistema aqui. Então, uma dinâmica de um sistema não linear, x ponto é um f de x, que depende também de uma entrada externa. O y, que é a saída que a gente vai fazer leitura, que vai querer que siga um sinal de referência, que eu vou fazer um controle de alimentação de estados, então suponho que eu tenha a leitura de todos os estados. Eu quero que essa saída aqui, que é dado, pode ser uma expressão no linear em cima dos estados, siga um sinal de referência aqui. Ok? O sinal de referência ele vem de fora, é o usuário do sistema que vai determinar. Ok? Então, como que a gente faz aqui? A primeira coisa que a gente faz é linearizar o sistema em torno de pontos de equilíbrio. Né? Lembra lá da aula de linearização que a gente precisa fazer duas etapas. Primeiro, calcular os pontos de equilíbrio e, segundo, calcular o jacobiano para obter a matriz linear, representação linearizada, aproximação linearizada do sistema. Como que a gente faz no caso que a gente quer que esse sinal siga uma referência e tudo mais? Né? Vai ser uma ideia um pouquinho diferente do que a gente estava trabalhando. Né? Quando a gente tinha um sistema só em malha aberta, a gente só queria fazer análise, o sistema tinha lá os seus pontos de equilíbrio, ou seja, os pontos onde ele ficava em repouso, e a gente calculava onde que isso acontecia. Ok? No nosso caso do controle, a gente quer forçar que o sistema fique em repouso no ponto que a gente deseja, no ponto de forma que a saída seja referência. Então a gente quer forçar que isso aconteça. A ideia então é fazer um sinal de controle para manipular o plano de fase de forma que o ponto de equilíbrio, um dos pontos de equilíbrio pelo menos, seja o ponto que a gente deseja, o ponto que a gente quer que o sistema fique. Então o que a gente vai ter que fazer? Né? A gente determina o ponto de equilíbrio. Né? Primeiro, forçando aqui, a gente já está acostumado, forçando que o x ponto seja igual a zero, que é o ponto de repouso, é o ponto do sistema para ficar parado, derivadas nulas, e também forçando que a saída seja igual à referência. Então eu quero calcular os valores de x e u, então não só vou ter x de equilíbrio, mas vou ter u's de equilíbrio, sinais de controle de equilíbrio, de forma que o sistema fique parado no ponto desejado. Desculpa. Ou seja, parado no ponto desejado. Okay? Então a gente faz isso nesse sistema e calcula tanto os valores de equilíbrio quanto o sinal de controle de equilíbrio. Que seria, por exemplo, se eu quero que o motor fique girando a tanto de velocidade constante, então eu preciso aplicar uma certa tensão, sei lá, 3 volts. Então esse de equilíbrio seria, ele vai depender da referência e vai ser esse valor de entrada constante que eu preciso ficar jogando no sistema para ele ficar parado naquele ponto. Então é diferente lá da análise que eu calcular os pontos de equilíbrio, porque eu vou manipular o sistema para ter esses pontos de equilíbrio desejados. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu tenho esse sistema aqui. x1 ponto igual a x1 mais x2, e x2 ponto igual a x quadrado x2 mais x1 mais u, e a saída é x1, ou seja, quero que x1 siga o meu sinal de referência. Ok?
Então, o que eu faço? Eu jogo x1 igual a, x1 ponto igual a 0, x2 ponto igual a 0 e y como r. Eu deixo em termos de r mesmo. Ok? Quando eu faço isso, eu vou ter essa expressão aqui. Então, x1 mais x2 tem que ser igual a 0. 3x1 quadrado, x2 mais x1 mais u tem que ser igual a 0. E x1 igual a r. Então, eu tenho aqui um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, x1, x2 e u. Então, x1 tem que ser igual a r. Quando eu jogo aqui nessa expressão de cima, x2 tem que ser igual a menos r. Quando eu jogo x1 igual a r, x2 igual a menos r aqui, eu calculo u, tem que ser 3r ao cubo menos r, jogando para o outro lado ali. Okay? Então, se eu quero meus valores de referência aqui, esses vão ser meus pontos de equilíbrio. E eles vão ser funções da referência. Claro, dependendo se eu quero que o sistema fique parado no outro ponto, eu vou ter um outro ponto. Né? Vamos, né, só ilustrando aqui. Aí, pentezinho, né? Agora estou usando pente, porque tá escuro hoje, chovendo, no papel vai ficar ruim. Então vamos supor que eu tenho aqui, a gente, deve ser tão ruim quanto no papel, né? Pior ainda, porque... Então, aqui é o x1 e aqui é o x2, ok? Então, o que a gente chegou à conclusão? Que x1 tem que ser igual a r e x2 tem que ser igual ao menos r. Então, se minha referência, por exemplo, é igual a 1, então eu vou ter x1 igual a 1, x2 igual a menos 1. Então, para r igual a 1, meu ponto de equilíbrio vai ser igual a esse aqui. 1, menos 1. Para r igual a 1, meu ponto de equilíbrio vai ser igual a esse aqui. Se minha referência for 2, então, meu ponto de equilíbrio vai ser o ponto 2, menos 2. Meu ponto de equilíbrio vai ser esse aqui. E assim por diante. Tá? Então, meus pontos de equilíbrio em cima do plano de fase vão se alterar conforme o meu sistema. Ok? Então, calculei meus pontos de equilíbrio. Ah, mas ele vai ficar em função da referência. Sim, ele vai ficar em função da referência. Se o R é igual a 0, meu sinal de controle de referência vai ser 0. Se o meu R é igual a 1, meu sinal de controle constante vai ter que parar em 2, e assim por diante. Então, é assim que a gente calcula os pontos de equilíbrio, que vão ficar em função de R, já a gente vê qual que é o problema disso daí. O segundo passo é calcular o jacobiano. Ok? Então, lembra lá do linearizado, primeiro passo, cálculo do ponto de equilíbrio, segundo passo, é o cálculo do jacobiano. Então, para obter a representação linearizada de sistemas jacobianos, a gente aprendeu a calcular a matriz A, que é a derivada parcial do f em relação a x. Né? Agora falta calcular o b e o c, que são as interfaces do meu sistema. Lembrando que f é a função da dinâmica, g é a função da saída. Lembrando que na minha notação aqui, f é a função da dinâmica, g é a função da saída. Quando eu calculo as matrizes, então A vai ser a derivadas parciais em relação a x, depois eu aplico os pontos de equilíbrio, tanto em x quanto em u. A mesma coisa, para o b, eu faço a derivada parcial dessa função aqui toda do f em relação ao u, que daí eu coloco depois os pontos de equilíbrio. E aqui, o y eu faço o jacobiano, cálculo das derivadas parciais em relação a x da função de saída, e depois aplico também os pontos de equilíbrio. No nosso exemplo aqui, desse sistema, então, calculando as derivadas parciais aqui, nessas duas primeiras linhas, em relação a x1 e x2, então jacobiano A, derivada parcial em relação ao u vai dar 0 e 1, né? 0 aqui e 1 aqui. E as derivadas parciais em relação a x1 e x2 vão dar matriz C. Né? E depois eu aplico os pontos, os meus pontos de equilíbrio. Né? No caso, os valores de x1 e x2 que eu calculei. Aqui x1 troca para r, x2 troca para menos r. E aqui não está dependendo de u explicitamente, nenhuma das expressões, mas se estivesse dependendo de u, eu trocaria pela expressão de u aqui. Beleza? Bom, então é assim que a gente calcula a representação linearizada do sistema em termos de um sinal de referência, de um sinal externo de referência que eu não conheço a priori. Eu posso ter uma noção de quanto a quanto que o meu usuário do meu sistema de controle vai querer usar, mas não sei exatamente os valores dele. E isso eu não posso deixar fixo pré-determinado nem nada. Se eu pudesse deixar fixo, estava resolvido a minha vida. Né? O que acontece? Aqui eu vou fazer umas simulações, vou fazer um exemplo. Como eu quero que siga um sinal de referência, eu vou colocar também o meu integrador. Então lembra lá da aula de alocação de polo, seguidor de referência, uma das estruturas era a estrutura do integrador. Então coloco esse estado extra aqui, né? Então que vira o estado a mais, que é a saída do integrador. Vai ficar um sistema de terceira ordem. Mas eu procedo da mesma forma. Quando eu faço as derivadas em relação a x e a u, esse sinal de referência acaba assumindo, então por isso que ele não aparece aqui. E acabo tendo um sistema de 3 por 3 aqui.
Eu poderia enxergar esse cara como, da forma que a gente tinha visto lá, né, na, na sistemas lineares, que aqui fica a matriz A, aqui fica a matriz menos C, o sistema aumentado, é a mesma coisa. Aqui ficou U, B, 0, depois você pode dar uma reolhada lá, que aqui seria o sistema aumentado, ou eu considero já esse cara como um dos estados, né, meu integrador como um dos estados, e mando bala. Beleza? Bom, aqui fica um impasse, porque aqui a gente tem uma matriz A que depende de um parâmetro R, que é um parâmetro externo. Parâmetro que eu não sei o valor, ele vai ser informado no meu sistema lá na frente. Só que eu não sei fazer uma alocação de polos com um parâmetro aqui que eu desconheço, que pode ser variante, eu não tenho noção de qual que é esse valor aqui. Né? E tem várias outras técnicas, sistemas escalonados, incertos, depende de parâmetros, que eu não vou focar aqui nessa parte desse vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou supor que eu conheço mais ou menos qual que é a referência que ele vai querer me jogar, ele no caso o usuário. Por exemplo, vou supor que R é 4. E eu vou ver o que acontece quando eu jogo esse valor de referência ou outros valores de referência. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma matriz A e a matriz B. Ok? Eu vou fazer um procedimento de alocação de polos, supondo o R fixo em um valor, por exemplo, 4. Obtenho esse ganho de limitação de estados e eu faço o controle do meu sistema. Em outras palavras, o que eu vou fazer? Eu deixei preparado aqui no Octave. Então aqui é a dinâmica do meu sistema. Então percebo que eu tenho aqui o x1 ponto, o x2 ponto e o q ponto, que é meu integrador. Ok? Eu vou primeiro fazer... Aqui não está muito bem programado, porque todo passo aqui do AD45 eu vou fazer a alocação de polos, então vai ficar meio lento, mas tudo bem. É o mais rápido que deu para fazer. Então aqui eu vou fixar um valor de referência, que eu estou chamando de RC, um R constante. Vou fixar aqui, por exemplo, que eu comentei 4. Vou calcular a matriz A, então vejo que é 1 menos 6R quadrado. 1 menos 6R quadrado, é exatamente a matriz que a gente obteve aqui. Essas são as matrizes que estão aqui. Aqui eu estou fazendo a ideia do aumentado, né? Que dá literalmente essa matriz. Ok, mesma coisa para o B, 0, 1, 0, que está aqui. Eu vou fazer uma alocação de polos. Eu vou chutar aqui polos menos 10, menos 11, menos 12. Chutei 3 polos, ok? Faço o Acre para fazer a alocação de polos, obtenho a ganho de limitação de estados, o igual a Kx, e jogo aqui. Né? Então essa que está sendo a minha ideia do... Opa, caramba, o que eu fiz aqui? Socorro, Deus me livre. Bom, então vamos fazer umas simulações aqui. Então eu vou simular esse sistema. Então eu vou jogar a referência como 4 mesmo. Então veja que eu projetei meu sistema, linearizei em torno da referência 4. Né? Ou seja, x1 igual a 4, x2 igual a menos 4. E eu vou jogar esse próprio valor de referência aqui. Vamos simular para ver o que acontece? E aqui eu parti do ponto, minha condição inicial 4, 0 e 0, né? X1 igual a 4, x2 igual a 0, x3, o que, né? O do integrador igual a 0. Né? Ele acabou indo ali e tal, mas acabou no final das contas tendendo para referência 4. Muito bem. Ah, mas e se eu quisesse outro valor de referência? Bom, vamos colocar outro valor de referência. Vamos colocar 5, por exemplo. Vamos colocar 5. Opa, 5 ele oscilou bastante aqui, mas acabou tendendo para o valor de referência. Vamos jogar um 6. A referência é 6. Ih, não estabilizou e nem vai estabilizar. Então, aqui eu tenho dois problemas acontecendo. Primeiro, eu fiz o meu controle com base numa referência 4, né? E o valor de referência longe desse meu valor projetado aqui já não garanta mais estabilidade. Então, eu tenho uma certa localidade em relação ao próprio valor da referência. Ok? Além, que é o segundo problema, de ter uma certa localidade em relação aos valores das condições iniciais. Ok? Vamos voltar aqui o R igual a 4. Então, só lembrando, R igual a 4, ele acaba estabilizando muito bem. Mas vamos colocar um valor de referência um pouco longe. Vamos colocar 14, por exemplo. Desculpa, uma condição inicial, ele começando em 14, começando bem longe do ponto. E olha, nem... Nossa, ficou mais feio do que eu imaginava. Ele nem
foi tão divergente que nem conseguiu integrar até o final. Vamos colocar até um valor menor aqui, né, para a gente ter uma... Aí, por exemplo, o x1 inicial é igual a 10, mesmo a gente jogando uma referência 4 e a gente projetando para a referência 4, o sistema não está convergindo. Então, temos dois problemas, né? Isso é inerente a fazer o controle para sistemas linearizados. Eu vou estar limitado a condições iniciais próximas do meu ponto desejado, ok? No caso ali do 4 menos 4, x1 igual a 4, x2 igual a menos 4. E o segundo problema é que eu vou estar limitado a essa minha referência, tipo a referência projetada. Eu vou projetar a referência em torno de 4, eu vou esperar, eu também não garanto, né? Eu vou esperar que o meu sistema vai convergir para valor de referência próximo daquela minha referência projetada, né? Então, se eu colocar uma referência longe da projetada ou colocar condições iniciais muito longe do meu ponto desejado de equilíbrio, ou os dois, eu já não consigo garantir mais nada do meu controle. Esse é o problema do controle para sistemas linearizados, ok? Eu consigo melhorar um pouco quando eu mexo nos polos do meu sistema em malha fechada. E aqui eu não vou focar muito, mas eu vou só mostrar uma ideia. Por exemplo, se eu colocar polos mais negativos aqui, que eu estou colocando, eu estava menos 10, menos 11, menos 12, agora eu estou colocando menos 30, menos 40, menos 50, extremamente negativos, né? Quando eu projeto para essa minha condição inicial de 10, que tinha divergido naquele outro exemplo, agora ele convergiu para uma referência de 4. Então, a localização dos meus polos, eles influenciam também nessa qualidade do meu sistema, ok? Eu não consigo garantir aqueles critérios que a gente tem em sistemas lineares, né? Tempo assentamento, overshoot, porque agora o sistema não linear vai saber o que vai acontecer, né? Eu estou preocupado só com a estabilidade, não consigo garantir desempenho. E também não quer dizer que polos cada vez mais negativos vai aumentar a minha região de atração, vai aumentar as condições iniciais que vão estabilizar meu sistema. Isso também não garanto nada, ok? Essa técnica que eu estou mostrando aqui é meio que chute, tentativa e erro, e sem ter outras técnicas para formalizar isso daí melhor, a gente fica rendido nisso. Mas a ideia aqui é mostrar bem no geral o que está acontecendo e quais são os problemas. Então, muito bem. Então vamos voltar para um dos polos aqui. Menos 10, menos 11, menos 12. Né? Então, vamos voltar aqui minha condição inicial 4. Que está lá. Muito bem. E, bom, nessa nossa discussão, a gente tem uma ideia de como melhorar. A gente tem dois problemas, tá? Que é as condições iniciais e as referências de projeto. E as condições iniciais, a gente viu que a gente consegue dar um jeito mexendo nos polos do sistema malha fechada. Né? Isso aqui pode dar problema no sinal de controle, não estou analisando isso, mas tem que tomar uns cuidados aí. Mas a gente consegue mexer até certo ponto na região de atração usando esses caras aqui, usando polos um pouco mais negativos, né? Outros valores de polos aqui. E se eu quiser, só que ainda estou limitado com a minha referência. Eu ainda só estou com uma referência de projeto, no caso aqui eu fixo para 4 e vou torcer que meu usuário só vai colocar referências próximas de 4 também. Muito bem. Mas eu posso fazer um controle um pouco melhor do que isso. Né? Qual que é a ideia? Uma ideia razoavelmente simples. Né? Aqui eu tenho aqui tem o meu sistema, que está dependendo do meu valor de R. Okay? Eu fixo um valor de R e está lá. Mas e se eu fizer de uma outra forma? E se eu pegar, por exemplo, projetar para R igual a 4, acho um ganho. R igual a 6, acho outro ganho. R igual a 2, acho outro ganho. Vou criando para vários valores de referência. Vou calculando os ganhos referentes a esses valores de referência. Então, ao invés de deixar aqui fixo o R igual a 4, eu jogo R igual a 4, calculo um K para o 4. Eu jogo R igual a 6, calculo outro K para o 6. E eu faço uma espécie de interpolação. Isso aqui é uma estratégia de controle que é uma estratégia de controle que eu tenho que eu chamo de ganho escalonado. Controle ganho schedule. O que é um controle escalonado? É você ter um ganho de limitação de estados, ou um controle qualquer, que ele seja escalonado em termos de parâmetros externos, que você consegue ler durante a execução do seu algoritmo. Tá?
Existem outros tipos de ganhos escalonados que ficam escalonados em relação a estados, ficam escalonados em relação a parâmetros internos do sistema que não são estados, por exemplo, valores de resistência, capacitância. Aqui eu vou deixar ele escalonado em relação a valores de referência. Então eu vou ter um K, eu vou escolher aqui no caso vários valores fixos de referência, R0, R1, R2 e assim por diante. Por exemplo, 2, 4, 6, 8. Para cada valor de referência eu projeto o ganho K e né, se eu quiser, por exemplo, que eu projetei para referência 2 e aqui para referência 4. Se o meu usuário jogar referência 3, eu vou pegar o meio termo entre os dois Ks. Essa que é a ideia do que eu vou fazer aqui. Então, eu faço uma interpolação linear. Então, em termos desenhísticos, Maria, socorro, vamos jogar para lá. Muito bem. Vamos supor que eu tenho aqui eu vou fazer, vamos supor que para RC igual a 2, eu obtenho um K de 2 e 2, por exemplo. Para RC igual a 4, eu obtenho um K, que eu estou chutando, tá, gente? Pelo amor de Deus. De 4 e 1. E para RC igual a 6, eu obtenho um K de, não sei, 2 e 4. Totalmente chutados. Então, se eu olho aqui no espaço dos Ks, então esse cara aqui é o K1, esse cara é o K2, então eu coloco aqui K1, K2. Né? Então, o que eu tenho aqui? Que para o meu RC igual a 2, aqui é 2, aqui é 2, nossa, belo 2, né? Já é bom, não? Então, eu tenho esse valor de K para RC igual a 2. Para RC igual a 4, eu vou ter o K1, 4. E aqui é 1, né? Nossa, ficou muito feio, mas tá lá, né? Então, esse aqui é para RC igual a 2, esse aqui é para RC igual a 4. Para RC igual a 6, ele ficaria este ponto aqui, que é o ponto 2, 4. Então, aqui é o RC igual a 2, aqui é o RC igual a 4, aqui é o RC igual a 6. Tá? Então, se eu tiver minha referência valendo 2, eu vou usar esse ganho de limitação de estados aqui. Se minha referência for 4, eu vou usar esse ganho de limitação de estados aqui. Se minha referência for 6, eu vou usar esse ganho de limitação de estados aqui. E se for, por exemplo, 3, minha referência, eu vou supor que, de repente, eu posso usar um K aqui no meio. Né? Então, eu vou ligar esses caras por linhas. Finge que é reto isso aqui. Até dá pra fazer linha reta, mas tô com preguiça. E o meu K de R, meu K, que depende do R, ele vai ser dado por esses ganhos aqui. Tá? Né? Se minha referência é 5, eu vou considerar que é um K nesse tamanho, nesse cara do meio aqui. Isso me garante estabilidade? Não. É um passo numa boa direção, mas ainda não vou ter garantias de nada sem fazer outros tipos de verificações aqui, tá? De formalização. Mas é uma ideia interessante. Opa, né? Então, qual que é a ideia? Eu vou projetar ganhos para esses valores aqui, depois eu faço uma interpolação linear, estou ligando por retas. Poderia ser polinomial? Poderia, mas aqui eu vou ligar por retas. Então, por isso que eu tenho essa expressão aqui, que é como uma equação de reta. Então, ele vai ficar em termos do RI e do RI mais 1, né? Ou seja, da referência RI e RI mais 1, vai ser um cara nesse meio termo aqui, né? E vai ser função do próprio R. Então, aí eu calculo os valores de K. Tudo bem? Então, essa que seria uma segunda ideia. Isso aqui melhora o meu controle? Melhora. Como eu falei, é um passo na direção correta, mas ainda não garanto muita coisa. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo da simulação. Então, aqui é o código que eu criei para... Está muito ruim. Também eu criei só para... Então, aqui é aquela expressão. Poderia ter feito de maneiras melhores, mas eu queria deixar evidenciado... meu Deus. Queria deixar evidenciada essa expressão aqui, né? Que é o KI mais R menos RI e assim por diante, que é essa expressão toda que está aqui maluca, ela está descrita aqui, tá? Calculo o K, que vai depender do meu valor de referência, que eu vou jogar aqui. Então, para cada valor de referência, eu vou ter um K diferente, beleza? E vamos lá. Então, aqui eu fiz um exemplo, aqui eu fiz um pouquinho mais inteligente, que eu estou fazendo o Ackermann por fora, né? Estou fazendo cálculo do ganho. Então define o vetor de referências para todas as referências, no caso aqui 2, tá? Inicialmente, depois vou testar com 3.
No caso das duas referências, eu vou colocar os mesmos polos, poderia ser diferente, ok? Para ajudar na questão da abrangência dos pontos iniciais. E aqui eu faço para cada valor de R do meu vetor de referência de R constantes. Fixo o A e o B e calculo o ganho K. Depois eu faço a simulação. Né? Aqui eu estou simulando para três valores de referência diferentes, ok? Aqui as mesmas condições iniciais, 4, 4, 4. Né? Só que referência 4, que referência 4,5, que referência 6. E eu estou projetando para a RVET entre 2 e 4. Ok? Então vamos rodar para ver o que acontece aqui. Quando eu rodo, o que aconteceu? A referência 4 e a referência 4,5 conseguiram. Lembra que, até no nosso exemplo anterior, até 5 conseguia estabilizar bem. Só que para a referência 6, ele acabou divergindo. Então o que eu posso fazer? Eu posso incluir o 6 como referência no meu vetor de referências. Né? Que é o que eu fiz aqui. Então eu posso incluir o 6 como uma referência no meu vetor de referências. Tá? Então agora eu vou ter 3 ganhos. Então só para... Né? Bom, tenho, né? Meu 6 aqui é meu vetor de referências. Vou rodar. E ele conseguiu estabilizar para 6 também. Ok? Então, isso ajuda um pouco nessa questão da abrangência das minhas referências. Eu vou ter para cada valor de referência, no caso aqui, 2, 4 e 6, eu vou ter um ganho. Então, que está aqui nesse meu... Está aqui nesse meu cavete. Está aqui para referência 2, é o ganho de limitação de estados, ganho de limitação de estados para referência 4, ganho de limitação de estados para referência 6. Né? Se eu quiser colocar outros, vamos colocar aqui, por exemplo, o 6,5. O 6,5 agora não está estabilizando. Então vamos colocar um outro valor de referência no meu vetor de referência. Vou colocar 7 logo de cara, para englobar o 6,5. Conseguiu, mas eu não garanto nada. Isso tem um limite também, tá, gente? Se eu colocar, por exemplo, aqui uma referência de 10, o último, não vai conseguir estabilizar. Se eu colocar aqui, sei lá, por exemplo, 11 no meu vetor de referências, não consigo estabilizar. Então não é porque eu estou garantindo para 7, estou garantindo para 11 que ele vai conseguir garantir para todos os meio termos aqui. Até porque também minha condição inicial aqui para referência é 10, minha condição inicial está muito longe, está lá no 4. Então eu tenho que ver essa questão da referência também. Ok? Então, em resumo, o que a gente viu aqui? A gente viu como a gente, dado um sistema não linear, como que a gente usa a linearização para fazer controles para sistemas linearizados. Então, cálculo de ponto de equilíbrio jacobiano. Eu vou obter aqui matrizes que, para ficar constantes, tem que fixar o valor de R. Isso aqui vai me dar dois problemas. O primeiro, fixar o valor de R para outros valores de referência, eu não vou ter garantia. E para condições iniciais, longe do meu ponto de equilíbrio, também não vou ter garantia nada, que é uma característica de linearização. É o procedimento de linearização por jacobiano que a gente está usando aqui. Né? Então, a gente viu, depois que a gente fez umas brincadeirinhas com o controle linearizado aqui, a gente viu uma maneira de melhorar em relação à referência, que é jogando vários valores de referência e fazendo uma interpolação, que eu chamei aqui de controle escalonado. Okay? É a única solução? Nem de longe. Sistemas lineares têm uma infinidade de propósitos de controle, são problemas ainda super em aberto. Aqui é uma ideia para a gente começar o nosso estudo de controle partindo de pontos que a gente conhece, que é no caso o controle de sistemas lineares, alocação de polos e tudo mais. Como o conceito de polos não existe sistemas não lineares, isso aqui é uma aproximação. Eu aproximo para lineares para eu poder aproveitar esse conhecimento de polos e tentar a sorte no modelo não linear original. Mas esse que é o problema, vou tentar a sorte mesmo. Em todos os procedimentos que eu fiz aqui, em momento algum, a região de atração do meu sistema, ou seja, quais são os pontos iniciais que fazem com que o meu sistema estabilize, entrou em jogo. Em momento algum eu fiz isso aqui. Dá para melhorar, dá para fazer esse mesmo procedimento maximizando, por exemplo, a região de atração, maximizando a região de condições iniciais que vão ser controladas, mas aí eu preciso de outras ferramentas que a gente ainda não viu. Tá? Lepo 9, conjuntos invariantes e assim por diante. Então é isso, gente. Valeu, obrigadão. Até mais.